Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era, que é e que vem, esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 24 de junho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia em que nos juntamos como uma só família para assim celebrarmos juntamente com toda a igreja a solenidade da Natividade de São João Batista. Poucos santos foram e são tão populares em todo o mundo cristão como o santo que hoje, o qual festejamos juntamente com toda a igreja. Cantos, danças folclóricas, sobretudo fogueiras e quadrilhas, foguetes, além de procissões e mastros, são os aspectos típicos da festa de São João Batista. Ele é o único santo, além de Nossa Senhora, em que se festeja o nascimento, porque a igreja vê nele a prenunciação do Natal de Cristo. São João Batista, rogais por nós. E é nessa alegria que nos encontramos para assim partilharmos essa palavra de Deus, o qual será tirado do Evangelho de Lucas no capítulo 1, versículo dos 57 ao 66 e o versículo 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circundar o menino e queria que ele dá-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinal para o pai, perguntando como ele queria que o menino chamasse. Zacarias pediu uma taubinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até um dia que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, nesse dia de hoje, dia 24 de junho, vai nos colocarmos nesse cerne da solenidade do nascimento de João Batista. João Batista, o precursor de Jesus, o qual nos apresenta a história do nascimento e da escolha do nome de João. Estou acostumado de o nome da criança ser dado a partir dos nomes de outros familiares, o povo ficou sem entender o porquê o menino se chamava João. Assim como havia sido predito pelo anjo do Senhor a Zacarias. Assim como Zacarias, caros irmãos, queridas irmãs, no primeiro momento, o povo também não entendia e estava presos à tradição. Uma tradição fechada às novidades, ao novo. Então, Deus muda a lógica. Então é preciso que Zacarias, antes mudo, porque duvidou, fale para que o povo creia, para que entenda que aquilo que ali se dá transcende sua compreensão. É mistério de Deus. Então Deus quis precisar de João, de sua vocação de precursor, isso é, aquele que prepara o caminho, aquele que veio antes a fim de anunciar no deserto um novo caminho, uma nova possibilidade que se abre, um novo jeito de ser de Deus, de segui-lo. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, peçamos de Deus a graça de, assim como João, sermos homens e mulheres que preparam o caminho do Senhor. Homens e mulheres, discípulos e discípulas do anúncio que prepara com o testemunho de vida e com as palavras a vinda do reino. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, predestinado desde a concepção a vir ao mundo para preparar o caminho do Salvador, perceba que a chegada de João Batista anuncia ao mundo que a salvação está próxima e que Deus é o Senhor do tempo e da história.
Por isso, quando refletimos sobre este evangelho, percebemos a intervenção direta de Deus na vida de Zacarias e de Isabel, quanto os instruiu assim e o formou para que o seu plano salvífico se realizasse. Fatos extraordinários aconteceram com eles, que já idosos experimentaram a grande manifestação do poder do alto. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, entre Isabel e Zacarias havia uma unidade perfeita manifestada quando o nome da criança foi suscitado no coração dos dois, embora houvesse outras sugestões. Assim também acontece conosco. O Senhor também pensa em todos os detalhes para que o seu plano de salvação se realize na nossa vida. E nos prepara assim para que possamos acolher o Messias, que já veio para nos salvar e dar vida plena. Assim, caros irmãos, queridas irmãs, como designou um nome para João Batista, Deus também idealizou um nome para nós, o qual poderá designar a missão a que somos chamados a desempenhar. Portanto, o plano de Deus para nós também pode revelar-se no significado do nosso nome, e mesmo que não tenhamos conhecimento, o Senhor nos motiva, pois Ele sabe tudo a nosso respeito. No dia em que nascemos, todos ficaram alegres com a nossa chegada, mas somente o Senhor sabia verdadeiramente qual seria a nossa missão aqui na terra. Caros irmãos, amadas irmãs, o nome pelo qual somos evocados é muito importante. O nome qual somos chamados, evocados, é muito importante, pois divulga a nossa identidade como pessoa humana, mas também como filho e filha de Deus, batizado em nome de Jesus. Todos nós também podemos, nos considerar um João Batista, ou seja, alguém que é muito importante para o reino de Deus. Você já pensou nisso, caros irmãos, queridas irmãs? Você já pensou na sua importância para a propagação do reino de Deus? Você sabe o que significa o seu nome? Pergunta ao Senhor qual é a sua parte no seu plano. Qual a sua missão no plano de Deus? Será que você já está vivendo dentro desse plano? Você tem a paz e serenidade em relação a quem você é e faz? Você tem dúvida? Converse com Deus, que é nosso Pai, sobre isso e reflita, meus irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje. E peçamos ao Pai para nos tomarmos sobre a sua proteção e nos robustecermos com o seu Espírito, de modo que possamos cumprir com coragem e fidelidade as tarefas do reino que nos são confiadas a cada um de nós. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira. E que desça sobre todos nós, sobre a intercessão de São João Batista, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.